Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, como você já conhece, professora Deise Lima, para mais uma aula de ciências, ok? E pessoal, dentro do nosso conteúdo nós estamos falando de mecânica, dentro da mecânica cinemática, estudo do movimento sem se preocupar com o que causou esse movimento. Bom, nós já vimos aí conceito de repouso, movimento, móvel e também dois conceitos bem importantes que nós temos que saber, não é? Que é o deslocamento, variação de espaço e também intervalo de tempo ou variação de tempo. Nós vimos que se eu pegar essas duas grandezas, que é a nossa variação de espaço, e dividir pelo nosso intervalo de tempo, ou seja, pela variação de tempo, eu vou ter algo chamado de velocidade média. E a velocidade média, ela não considera o quê? Os obstáculos. Ela apenas considera o seu deslocamento, certo? Dividido pelo intervalo de tempo que você demorou para realizar esse deslocamento. Ou seja, tem uma média. E se eu quiser saber uma certa velocidade em um certo intervalo de tempo bem específico, o que eu faço? Exatamente, eu vou olhar para o velocímetro e eu vou ver a velocidade instantânea. Então, se eu pegar aquela posição específica e dividir pelo aquele instante de tempo daquela posição, eu vou ter a velocidade instantânea, certo? E pessoal, hoje nós vamos continuar trabalhando o nosso conteúdo de velocidade, ok? Vamos lá, olha só. Então, nós vamos entrar ali na questão do movimento. Lembra que eu falei para vocês lá do rapaz que ele percorria 10 metros a cada 2 segundos? Foca aqui em mim, né? Foca em mim, olha aqui, ó. Quem lembra disso, pessoal? Lembra lá o rapazinho lá? Ele estava percorrendo 10 metros a cada 2 segundos. 10 metros a cada 2 segundos. Vocês viram que se eu pegasse lá o deslocamento, qualquer que fosse aquela variação de espaço e dividisse pelo tempo, sempre ia dar quanto? 5 metros por segundo. Ou seja, a cada 5 metros ele gastava 1 segundo. Isso era o que, pessoal? Uma média, certo? Ou o nosso veículozinho lá da física, vocês viram que ele estava lá, ó, de 20 em 20, 0, 20, 40, 60, e lá também tinha o nosso intervalo de tempo, certo? Se eu pegasse lá qualquer posição daquela para fazer a variação de espaço e dividisse pela variação de tempo, eu sempre ia achar o mesmo valor de velocidade. Lembra que eu falei para vocês que eu estava trabalhando com um movimento dito uniforme? Então, a partir de agora, a gente vai classificar esse movimento como sendo um movimento retilíneo uniforme. Movimento porque eu estou em movimento, retilíneo porque é uma reta e uniforme porque a minha velocidade média sempre vai dar o quê? Igual. É só lembrar do garotinho lá de 10 metros a cada 2 segundos, que a gente achou sempre 5 metros por segundo. Vamos lá, olha só. A partir de agora a gente vai ver mais uns exemplozinhos e para fazer a definição, nós vamos supor o seguinte, pessoal. Supondo que consigamos manter constante a velocidade de uma partícula, e se essa trajetória seja em linha reta, esse movimento será chamado, como eu falei para vocês, de movimento retilíneo uniforme, porque eu tenho velocidade constante, tá, pessoal? Velocidade o quê? Constante, certinho? Então, o movimento retilíneo uniforme trabalha com velocidade constante, ok? Movimento, como eu falei para vocês, porque em relação ao referencial adotado, o ponto material altera sua posição no espaço, tá bom? E também nós vamos considerar retilíneo, porque o ponto material segue em linha reta, e uniforme, como eu falei para vocês, porque a velocidade da partícula é constante em todo o trajeto. É só lembrar lá do garotinho correndo 10 metros a cada 2 segundos, ok? Então, entendido, pessoal? Movimento, tá bom? Porque eu estou alterando a minha posição em relação ao referencial, ok? Então, imagine lá, origem da trajetória, né? Então, tá aqui, eu vou colocar aqui, ó, tá aqui o meu espaço, eu vou adotar em quilômetros, tá bom? E aqui é o meu referencial, que é a origem da trajetória. Então, a partir do momento que eu vou ocupando, ó, outras posições, eu estou falando o quê? Que em relação aqui, ó,
a minha origem, eu estou alterando as minhas posições. Então, eu posso falar que eu estou em movimento, ok? E retilíneo, porque geralmente aqui, ó, é linha reta. Pode ser uma rua, tá, pessoal? Uma rodovia, ok? E aqui o que acontece? Se eu for pegar aqui, ó, 10, 20, 30 e assim vai, vocês podem ver, ó, que eu estou deslocando igual. Se eu pegar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 para o meu intervalo de tempo, o que vai acontecer, ó? Se eu pegar aqui, ó, 20, 30 menos 20, 10. 3 menos 2, 1. 10 por 1, 10. Se eu pegar aqui, ó, 30 menos 0, 30. 3 menos 0, 3. 30 por 10, opa, deu quanto de novo? Deu 10, né, pessoal? 30 por 3, 10. Ó, mesma coisa, ó, 20 menos 10, 10. 2 menos 1, 1. Certo? Dividiu aqui 10 por 1, 10 de novo. Tá vendo, pessoal, como essa velocidade ela vai ser o quê? Constante. Então, esse movimento, ele é uniforme. Essa velocidade não muda, ok? Entendido isso? Então, aqui, olha só, para exemplificar melhor, tá aí o nosso veículo da física e a gente marcou ponto A e ponto B, tá bom? Então, aqui, ó, embaixo vocês podem ver que está marcando a posição em quilômetros e em cima está marcando o tempo em minutos, tá bom? Então, aqui, ó, posição e aqui o tempo. Ele saiu da origem da trajetória. Quanto é que ele saiu aqui? Eu vou colocar que a posição inicial dele é quanto? 0. O tempo inicial dele, eu vou chamar de 0 também, ok? Entendido? Então, vamos lá, olha só. Ele saiu aí, que bonitinho, tá percorrendo ali. Pronto, pessoal, ele chegou aonde? Ele chegou no 120, então 120 é o espaço final. Qual é o tempo final aqui, ó? 80 minutos. Então, se eu for realizar aqui o deslocamento do meu móvel, o que vai acontecer aqui, ó? 120 por 0, dá 120 quilômetros, ou seja, eu desloquei, minha variação de espaço é 120 quilômetros. Qual é o intervalo de tempo que eu gastei para fazer isso? Bom, se eu comecei a marcar do 0 e fui ver ali, deu 80 minutos, então eu posso falar que o meu intervalo de tempo é 80 minutos, certo? Se eu for dividir, pessoal, para achar a minha velocidade, eu vou achar em quilômetros por minuto. Professora, tem como eu achar em quilômetros por hora? Tem. Eu tenho que transformar o quê? 80 minutos em horas. Tá bom, gente? Ó, 1 minuto tem 60 segundos, certo? 1 hora tem quanto? 60 minutos. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se você dividir esse tempo, ok? Se você dividir esse tempo, aí você vai achar. Então, é só fazer uma regrinha de 3, lembrando aqui, ó, x está em 80, certo? Então, você vai ter 60x para 80. X vai ser o quê? Ó, simplifica aqui, 8 por 6, ou seja, você vai achar isso aí em horas. Dá 1 hora, vírgula alguma coisa, ok? Se você dividir ali para o 120, você vai ter a sua velocidade em quilômetros por hora. E aqui, se vocês perceberem, olha só, daqui até aqui deu quanto? 30 quilômetros. Daqui até aqui deu quanto? Mais 30 quilômetros. Daqui até aqui, opa, deu quanto? Mais 30 quilômetros, pessoal. E daqui até aqui, ó, mais 30 quilômetros. E aqui, se você for ver, ó, daqui até aqui, 20 minutos. Daqui até aqui, opa, mais quanto? Mais 20 minutos. E daqui até aqui, mais 20, professor. E daqui até aqui, mais 20. Então, eu posso falar que o meu carro percorreu distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Ou seja, pessoal, se eu dividir aqui, ó, se eu dividir aqui e para o meu em horas, eu sempre vou ter a mesma velocidade. A velocidade vai ser o quê? Constante, tá bom? Vai ser constante, ok? Se a minha velocidade aí vai ser constante, o meu movimento é movimento retilíneo uniforme. Entendido, pessoal, o conceito de movimento retilíneo uniforme? Professor, então quer dizer que se o meu carro, em vez dele parar no 120, ele parasse no 60,
e eu dividisse aqui, ó, eu ia achar a mesma velocidade? Ia, pessoal, por quê? Porque eu posso falar aqui que ele está percorrendo 30 quilômetros a cada 20 minutos. Então, você pode perceber, ó, passou 20 minutos, ele percorreu mais quanto? Mais 30 quilômetros. Então, se o meu intervalo de tempo é igual e o meu deslocamento é igual, a minha velocidade também, pessoal, vai ser igual. Professor, então, para eu achar essa velocidade, é só pegar 30 quilômetros e dividir por 20 minutos? Sim, aí você vai achar em quilômetros por minuto. E se você quiser em horas, é só você fazer o quê? Dividir. Faz esse cálculo aí, professora, com a gente. Então, vamos lá, olha só. X, vamos dividir. Eu vou sempre pegar o minutos e dividir para horas, né, gente? Então, eu tenho 20 minutos, dividido aqui, ó, para 60 minutos. Simplifica aqui também, ok? Eu vou achar o quê? 1/3, certo, pessoal? Ok? Então, aqui eu posso até calcular assim para ficar mais fácil, tá bom? Então, tá aí a minha velocidade, vai ser 30 quilômetros, certo? Dividido para 1/3 de hora, tá bom? Você pode até ver, né? A hora tem 60 minutos, se você dividir aí, ó, vai dar 20, 20, 20, é 1/3, ok? Aqui eu vou colocar 1 para não ficar rodado, né, gente? Então, aqui, ó, eu vou ter 30 por 1, aqui, e aqui 1/3. 30 por 3, 90, né? Entendido isso, pessoal? Então, vou ter aqui a minha velocidadezinha, ó, de 90 quilômetros por hora. E essa velocidade, ela é o quê? Constante, pessoal. Entendido isso? Ela é constante, tá? Então, que movimento é esse? Movimento retilíneo uniforme, tá? Movimento retilíneo aí e uniforme com velocidade, tá bom? Constante, entendido? Então, ali, olha só, deixa eu só apagar aqui para vocês verem o desenho melhor, direitinho. Então, vamos ver aqui, deixa eu só apagar direitinho o meu quadro, vocês perceberam que eu gosto de riscar bastante, né? Opa, nem precisou. Aqui, pessoal, olha só, e se eu for fazer um gráfico? Tá aqui, e se eu for fazer um gráfico? Vamos lá, olha só. Eu vou pegar ali a tabela, ok? Para eu fazer um gráfico, eu preciso de 2 eixos. Um eixo na vertical e um eixo onde? Na horizontal. Quando a gente trabalha com o gráfico do movimento retilíneo uniforme, pessoal, eu tenho que entender o seguinte, olha só, vem aqui comigo, eu tenho que entender o seguinte, eu vou construir um gráfico. Eu preciso o quê? A cada tempo eu vou ter uma posição, a cada tempo uma posição. Então, vocês viram ali, ó, tempo 0, posição 0, certo? Tempo 20, posição 30, olha eu indo de um lado para o outro, ó. Aí nós vimos lá, ó, mais 20, mais 30 quilômetros. Mais 20 minutos, mais 30 quilômetros. Se eu for ligar esses pontos num gráfico, o que eu vou achar? Eu vou achar uma figura, né, pessoal? Vamos ver como é que fica? Olha só. Então, vamos lá, olha só. Tá ali a nossa tabelinha. Então, a cada posição, a cada tempo que eu substituir, eu vou achar uma posição. É a mesma coisa que eu falar o que, então? Que a minha posição tá em Y e o meu tempo tá onde? Em X. Ó, tá aqui, ó. Quem lembra lá na matemática, lá, o X, deixa eu trocar aqui pela minha canetinha. Ó, X, e aqui é quem? Y. Então, eu posso falar que o meu tempo está em X e minha posição está em Y. E tá ali os meus, olha só, vamos traçar uma malha quadriculada ali, ok? Opa, vamos voltar. Pessoal, o que acontece ali, ó? Aqui, eu vou ter 0, 20, certo? 40, 60, 80. Vamos conferir? Olha só, vamos lá ver lá no nosso slide anterior. Tá ali, ó, 0, 20, 40, 60, 80 para o tempo. Vamos ver para a posição. 0, 30, 60, 90, 120. Então, olha só, vamos lá. Aqui eu vou ter 0, 30, certo? 60, 90, 120. Eu posso ligar aqui, pessoal? Posso, né? Aqui, olha só. Quando for 0, certo? Quando for 0, vai ser 0. Aqui, quando for 20,
vai ser quanto? 30, ok? Aqui, quando for, no meu caso aqui, ó, quando for 40, vai ser 60, certo? E assim vai, eu posso fazendo essas ligações aqui, tá, pessoal? Olha só, vamos ver, quando for 60, vai ser quanto? 90, e quando for o 120 minutos, vai ser quanto aqui? Opa, 120 não, né? Quando for 80, 120 é no espaço, vamos lá. Quando for aqui, ó, 80, vai ser quanto aqui? 120. Pessoal, e se eu ligar esses pontinhos aqui, bonitinhos? Vamos ligar, deixa eu trocar a corzinha aqui, olha só. Well, pronto, pessoal, o que é isso? É uma reta, tá? Isso indica, pessoal, que eu estou no movimento retilíneo uniforme e que o gráfico do meu espaço sempre vai ser uma reta inclinada, ou para cima, certo? Ou para baixo. Nesse caso aqui, nossa reta inclinada para cima, geralmente ela é inclinada para cima. Isso indica, pessoal, que a minha funçãozinha que eu fiz esse gráfico, ela é de primeiro grau, ok? Então, olha só, posição, gráfico lá do movimento retilíneo uniforme, posição é sempre uma reta inclinada, certinho? E a função, o que eu falei para vocês? Ela é de primeiro grau, certo? Então, se eu considero um automóvel que se movimenta com velocidade constante de 80 km por hora, podemos dizer que em uma hora ele percorreu quanto? 80 km, 80 km por hora. Então, em duas, ele percorre quanto? 120. Ou seja, é 80 km a cada uma hora. E assim sucessivamente, ok? Então, tá aqui o nosso exemplo. Tá aqui, saiu da origem, 1 hora, 80 km, 2 horas, 120 e 3 vezes 40. Eu posso falar que isso aqui é um movimento retilíneo uniforme, porque eu tenho espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Você pode ver, ó, é mais 80 a cada mais 1 hora. Entendido isso? E com isso, pessoal, eu posso considerar o quê? A minha distância, tá? Aqui eu posso ver o seguinte. Se eu quero relacionar o deslocamento com a velocidade, eu posso falar que para eu achar aqui esse deslocamento, é só multiplicar a minha velocidade pelo tempo. Ó, é só lembrar aqui, ó, velocidade média delta S sobre delta T, certo? Então, se eu colocar 1 aqui, ó, e multiplicar em x, olha só o que vai acontecer. Delta S vezes 1, delta S. V vezes delta T, V vezes delta T. Então, para achar a distância, é só multiplicar a velocidade vezes o tempo, ok? E aqui, pessoal, vamos lá, ó. Como o deslocamento escalar representa a variação de espaço, a gente tem o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, delta S é quem? S menos S0, certo? Velocidade vezes quem é o tempo? T menos T0, ok? Eu simplesmente peguei isso aqui, ó. Ok? Considerando que o meu tempo inicial sempre sai do zero, o que eu vou ter aqui, ó? S menos S0 é igual a V vezes T, ok? Considerando, como eu falei para vocês, lá no meu espaço inicial, o tempo zero, como vocês viram que eu considerei anteriormente, o meu espaço final vai ser S, eu vou obter o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui esse espaço inicial e vou jogar ele para o outro lado. Tá subtraindo, o que eu faço? Somo. Então, eu vou ter aqui, ó, V vezes T mais S0. Se eu organizar essa equaçãozinha, eu vou ter o quê? Que S é igual a S0 mais V vezes T. Ou seja, pessoal, o que é isso aqui? É a função horária do movimento uniforme, ok? Por meio dela, a gente localiza qualquer espaço em qualquer instante de tempo. Entendido isso? É para isso que ela serve, tá, gente? E a velocidade, professora, ela é constante. Então, uma vez que eu achei, eu não preciso achar mais. E o espaço inicial está lá no início do movimento da trajetória. Então, toda vez que eu substituir um tempo, eu vou ter um espaço diferente e eu posso montar um gráfico daquele lá que eu mostrei para vocês. Exemplo, olha só. Uma partícula descreve um movimento uniforme. A função horária dos espaços com unidade é dada por isso daí, ó, S é igual a menos 2 mais 5T.
Nesse caso, podemos afirmar que o espaço inicial e a velocidade inicial da partícula são, gente, facinho, eu vou pegar a função original, S é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Eu vou pegar a função que está no meu exemplo, S é igual a menos 2 mais 5t. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos circular. Quem vai valer S0? Exatamente, S0 vale menos 2. Como ele falou aqui, ó, eu posso colocar no Sistema Internacional de Unidades o espaço em metros. E a velocidade vale quanto? Ó? Exatamente, é só circular, tá, pessoal? Ó, 5 metros por segundo. Então, toda vez que você tiver uma função e tem que achar a velocidade e o espaço, é só você circular e fazer uma comparação. Entendido isso? Ok? E a velocidade negativa, pessoal? Na prática, não tem. Mas lembra o que eu falei para vocês? Que quando eu tenho uma trajetória e o imóvel se desloca para o sentido positivo, eu vou achar uma velocidade o quê? Positiva. Então, está aqui minha trajetória. Essa trajetória em metros, ela fica maior, positiva para cá. E se eu vou para o lado contrário, o que eu vou achar? Eu vou achar sempre um deslocamento negativo. Olha só, tá aqui, ó. Esse é o lado positivo. E se eu saio aqui do 120 e vou para o zero? Quanto é que eu vou achar deslocamento? Eu saio do 120, eu saio do 120 e vou para o zero, então vou achar o quê? 0 menos 120. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos 120. Opa, tá negativo. Então, quer dizer, gente, se eu for dividir isso aqui, ó, se o meu tempo inicial for 0 e o meu tempo final aqui, ó, for quanto? Por exemplo, 6 horas. Se eu for dividir aqui 120, menos 120 para 6, eu vou achar quanto? Opa, a resposta vai dar negativo. Esse negativo, pessoal, indica o quê? Que o meu movimento, ele é retrógrado porque eu estou no sentido oposto ao da trajetória. Entendido isso? Eu estou no sentido oposto da trajetória. Então, toda vez que eu percorrer ali, ó, o meu sentido oposto da trajetória, eu vou achar o quê? Uma velocidade negativa. O meu movimento é retrógrado, eu estou regredindo. Entendido isso? Mas fiquem comigo que na próxima aula a gente vai ver mais, tá? Tchau, tchau!